pecado mortal que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, disse o Senhor Jesus: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Isto está escrito no Evangelho de Marcos, me parece que é no capítulo 3, versos 28 e 29. Então há também um questionamento: blasfemar. O que é blasfemar? Blasfemar contra o Espírito Santo é o mesmo que maldizer, falar contra, ofender, insultá-lo, vilipendiar o Espírito Santo de Deus, mas de forma consciente. A pessoa fazendo isto conscientemente é como o crime doloso, premeditado, que é diferente daquele que não foi premeditado. A pessoa, irmãos, para cometer esse pecado que nunca tem perdão, isto é preciso que a pessoa faça conscientemente, sabendo que está ofendendo o Espírito Santo da graça. É preciso que tenha conhecimento do que é esse pecado. Mas de qualquer maneira, e diz aqui: nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Isto não nos pertence, porque o juízo pertence a Deus. Nenhum de nós tem em si o direito de julgar os pecados nos outros. Podemos julgar em nós mesmos, mas nos outros não, porque isto cabe somente a Deus. Também, aproveitando neste mesmo assunto, há um costume antigo no meio da Irmandade, quando alguém cai num pecado grave, por exemplo, como o adultério. Então, às vezes comentando um com o outro: conhece o irmão fulano? Conheço. Então ele pecou de morte. Ah, pecou de morte? É. E a esposa dele, a esposa daquele, e aquela moça, pecou de morte. Irmão, nós não temos esta autorização de Deus para fazer um juízo de tamanha grandeza. Nós não temos. Nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Não podemos dizer isso. Está escrito: há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Mas o pecado e o adultério, diz a palavra assim: aos adúlteros Deus os julgará. Então, juízo nosso não cabe em pessoa nenhuma. Mas alguém poderá dizer: mas os anciãos não julgam? Nós não julgamos desta maneira. Apenas, irmãos, nós apresentamos a palavra e mostramos para a pessoa o mal que fez. E tudo o que podemos fazer é tirar da pessoa a liberdade de se manifestar nos santos cultos, ou a liberdade de exercer o cargo que exercia, quando cair num pecado grave como esse. Mas julgar quanto à salvação, dizer que é um pecador, dizer que pecou de morte, isto não, irmão. Isto não está em nós, porque a salvação também não está em nós. A salvação está no Senhor, e somente a Ele. De modo que nós devemos ter esse cuidado. Então, se alguém perguntar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é a ofensa, maldizer, dizer torpeza, palavras infames contra o Espírito Santo, e fazer isto de sã consciência. Que a pessoa, se fizer inconscientemente, os irmãos vejam que o louco não responde pelos seus atos. Se a pessoa não tem sã consciência, não se pode cobrar. De modo que tudo isto também pertence a Deus. A nós só pertence uma coisa: a obediência ao Senhor. Isso é o nosso dever. Juízo
Nas obras dos outros, somente ao Senhor pertence. Mas falando de pecado que pode ser perdoado ou não, isso aí também, como já dissemos, está no Senhor. Nós temos um cuidado, irmãos, muito grande, por isso foi feito um tópico e foi passado já para a Irmandade. E nós vamos repetir outra vez, que fala sobre o pecado virtual e a lascívia. O encontro virtual é o resultado do avanço da ciência tecnológica, a qual facilita a aproximação das pessoas através do contato visual e auditivo, onde as pessoas têm maior facilidade de exporem-se entre si. Esse encontro virtual faz com que as pessoas, em seus sentidos, juntem-se como se fora de forma real, em se tratando de encontros onde as pessoas se entregam às paixões infames para praticarem toda a sorte de imoralidades, cometem pecado que, ainda que de forma virtual, pode ser o adultério, fornicação ou prostituição. Devido a essa facilidade, há pessoas que se inflamam virtualmente, praticando a lascívia, a qual é a sensualidade exagerada entre seus corpos, condenada pela palavra de Deus. Quem pratica esses males compromete a sua salvação. Isso tem provocado em muitos que se entregaram a esses males um afastamento de Deus, tornando o Espírito Santo extinto de suas vidas, dando assim ocasião de se tornarem moradas de espíritos das trevas. Foi feito este tópico, foi lido, não sei se em todas, mas era para ser lido em todas as congregações. E veio avante de trazer outra vez perante a Irmandade, porque, irmãos, a facilidade da comunicação, que também acontece porque a pessoa não está olhando nos olhos da outra fisicamente, porque falar de longe, pelo telefone ou um outro aparelho qualquer, a pessoa tem mais coragem de se expor do que fisicamente. Isso traz uma facilidade para o pecado. Então, como que começa isso? Isso começa, irmãos, com uma imprudência. Então, tomemos cuidado nas comunicações. Liberdades. Estas coisas são portas que se abrem e facilitam o acontecimento do pior. E o nosso dever, irmãos, que o Senhor nos colocou como atalaia. O atalaia, ele deve ver o mal antes que chegue e avisar. Então é o que o Senhor dá de fazer nesta noite. Cuidado, prudência, respeito e temor de Deus são coisas que não podem faltar na nossa vida. Quem não tem essas qualidades, irmãos, está vulnerável, está exposto a ser golpeado por uma tentação e quando vê já é tarde, já caiu no erro e depois não tem mais o que fazer, é pagar a conta perante Deus. Fica aqui então este conselho, a Irmandade receba, porque isto aqui que o Senhor deu de ser escrito, eu não sei que ano foi, mas não faz muito tempo, não sei se uns 2 ou 3 anos atrás, mas foi feito na guia do Espírito Santo, para que a nossa Irmandade seja precavida de cair neste grande pecado, que pela facilidade as pessoas podem acabar caindo. Deus seja louvado. Amém. Tem alguma coisa a apresentar?